Olá, caríssimos irmãos, que a doce e serena paz do Divino e amado Mestre Jesus possa envolver a todos hoje e sempre. E é com grata felicidade, com grata alegria, que aqui nos encontramos mais uma vez para dar continuidade ao trabalho de divulgação doutrinária do Núcleo Espírita Alta de Souza, casa em que faço parte como uma trabalhadora voluntária, e me chamo Soraya Barros. E esta casa fica no bairro do Ipsep, para aqueles que não sabem, não conhecem, fica ali no bairro do Ipsep, na cidade de Recife, estado de Pernambuco. E hoje, dando seguimento ao nosso estudo, nós vamos abordar o tema que está contido no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. Esta obra vai trazer para nós, na terceira parte, as leis morais. E nós vamos ficar com o capítulo 8, iniciando o estudo da Lei do Progresso, pegando os itens de 776 a 778, que vai nos falar sobre estado de natureza. Mas mesmo antes de adentrarmos ao assunto, gostaríamos de convidar a todos que nos acompanham neste instante, através das redes sociais, através do YouTube, Facebook, Instagram, para que possamos neste instante elevar o nosso pensamento, unir o nosso pensamento em uma prece, como de costume, fazemos na nossa casa, antes de todas as atividades, e agora não poderia ser diferente. Então eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos pedir o amparo do alto para a realização da nossa tarefa. Deus Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre dos Mestres, queridos mentores amigos que nos auxiliam em todos os instantes, querida mentora Alta de Souza, aqui nos encontramos mais uma vez, vos rogando o amparo bendito para que possamos estar nestes breves instantes ligados em pensamento com esta pleiade de espíritos que nos assistem, para que possamos compreender, para que possamos apreender um pouco sobre os assuntos, sobre a reflexão que faremos na noite de hoje. Que essas reflexões possam nos auxiliar na nossa vida diária, que possamos aproveitar ao máximo estes momentos para fortalecer o nosso espírito, para assim continuarmos seguindo a nossa jornada. Senhor, que as tuas bênçãos se decaiam sobre todos nós e que possamos ser, Pai, um instrumento da tua vontade onde quer que nos encontremos. Graças a Deus. E assim, dando andamento, conforme eu disse, ao estudo, que será trabalhado, trazido na noite de hoje, apresentado na noite de hoje, nós vamos falar do estado de natureza. E a primeira questão Allan Kardec faz aos espíritos, e ele pergunta: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Então, nesta pergunta, nós já podemos perceber que existe uma lei natural, que ele diz aqui. Ele quer saber se são a mesma coisa, esse estado de natureza e essa lei natural. E nessa terceira parte, quando a gente começa aqui o estudo da lei divina e natural,
existe uma outra questão, que é a 614, que pergunta assim: que se deve entender por lei natural? Então, nós já podemos observar que estamos falando de coisas distintas, são coisas diferentes. O que seria essa lei de natureza? E o que seria esse estado natural? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Então já sabemos que são coisas diferentes. Agora vamos ver a relação que existe, se existe a relação, e qual seria essa relação entre essas diferenças que Allan Kardec cita aqui nas questões. Então, os espíritos nos esclarecem que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, já fica bem claro para a gente que a lei natural é a lei de Deus e que a gente só sofre quando a gente dela se afasta. Então, entendendo que é a lei natural, vamos passar então a esse estado de natureza. Então, serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E os espíritos logo nos esclarecem que não. O estado de natureza é o estado primitivo. O que seria esse estado primitivo? A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então aí a gente começa a refletir, começa a colocar as ideias em ordem e a gente começa a perceber que esse estado natural, que Allan Kardec se refere, é aquele estado nosso, lá no início dos tempos, quando nós estamos, se é que eu posso dizer assim, engatinhando ainda, na civilização, que a gente busca atender algumas necessidades básicas. Então, o estado natural seria esse estado de vivência, pelo qual nós estagiamos em algum momento. E aí eu trago um exemplo de uma tribo indígena, para facilitar a nossa compreensão. Então, uma tribo indígena, ela tem ali o seu estado natural. Ela vai, dentro desse estado natural, ela vai atender algumas necessidades básicas para sua vivência ali, para sua relação ali com as outras pessoas ali naquela tribo. Então, qual é as necessidades básicas? Eles necessitam de caçar para se alimentar, Eles necessitam construir as ocas para que eles possam ali estar protegidos, do vento, da chuva, de outros animais. Mas a gente observa que existe ali uma vivência, uma mini sociedade, digamos assim. É um núcleo, um núcleo que atende à necessidade daquela tribo, daquela aldeia. Então, eles constroem uma oca, mas não só para a família deles. Eles constroem a oca para aqueles outros que ali precisam, de abrigo. Quando eles precisam se alimentar, eles não têm a necessidade de estocar o alimento, de guardar, de ter grande quantidade de alimento para atender às necessidades. Agora estou com fome, vou preparar algo para comer. Não. Eles vão até o rio, pescam, e eles vão até o rio pescar, porque eles sabem, eles têm a facilidade, não, mas a prática na pesca, a habilidade na pesca, e eles vão até o rio, eles pescam ali 2, 3, 4 peixes. Na volta, eles passam e recolhem ali a mandioca,
Quando eles ali recolhem a mandioca, eles já quebram, onde eles quebram, a parte que eles quebraram, eles já enterram, porque dali já vai brotar novamente, e levam, né, para a aldeia, para que as mulheres possam preparar o alimento para ceder a todos que ali se encontram. Então, a necessidade natural deles é essa. Eles não necessitam de algo além daquilo para atender as necessidades básicas. E vivem, né, naturalmente, tranquilamente. Mas digamos que chegue alguém ali oferecendo, né, algo com fartura, com abundância. Vai alterar esse processo primitivo, né, de vivência, porque vai oferecer algo diferente, algo novo. Então, algo que eles ainda não conhecem. Nós sabemos que hoje já existem muitas aldeias indígenas que são bastante tecnológicas, bastante evoluídas, mas também sabemos que existem muitas outras que são bem ainda fechadas, né, que vivem ainda nesse sistema, né, de primitivismo ainda, né, fechados mesmo, não tem essas necessidades básicas, necessidades além, que são oferecidas. E um outro exemplo que a gente pode trazer é a questão também dos animais. Os animais, eles vivem ali, né? Vamos trazer o exemplo para os nossos lares, com os nossos pets, né? Que a gente cuida, né? A gente pega um pet, a gente vai prover aquele pet de alimentação, de água, de medicação, um lar, de higiene. Então, ele está ali sossegado, tranquilo, ele não tem necessidade de buscar o alimento para saciar a sua fome. Lhe é fornecido o alimento. Então, geralmente, ele vai comer, brincar um pouquinho e dormir. É assim que os animaizinhos fazem. Então, não existe, né, necessidade dele sair daquele estado. Então, para ele é cômodo, é ótimo, é maravilhoso. Para que ele vai querer buscar algo se tudo que ele precisa lhe é fornecido ali? Então, a gente já entende, né, que é diferente. A lei natural, ela é dinâmica, ela está em constante ação, constante transformação, constante movimento. E o estado natural, ele sugere que a criatura fique ali estagnado, né, naquela, isso aqui tá bom, tá tão bonzinho assim, eu tenho o que eu preciso, eu não preciso de muito para sobreviver, o pouco me basta. E nós conhecemos muitas pessoas que realmente vivem assim, né? Acham que não necessitam de muito para sobreviver, o pouco me basta. Mas será que pensar desta forma, né, e às vezes até viver dessa forma, não, eu me contento com pouco, eu vou me isolar para não ter que cair nas tentações, né? Prefiro viver isolado, distanciado, vou me enfiar numa casinha lá no meio do mato. Nada contra, né, aquelas pessoas que querem buscar um local mais tranquilo, né, para viver, né, depois de longos dias, longos anos, longos períodos aí, né, de agitação, de trabalho, de tumulto, querem se distanciar. Não é isso que eu estou dizendo. São pessoas que optam mesmo, né, por viver isoladas, né? Eu não quero, vou construir uma casa lá no meio da floresta, porque eu não quero ter contato com a civilização, com a sociedade. Eu não quero saber de nada do que tem de mais tecnológico, de progresso, não quero contato com o progresso, não quero. E optam por viver assim, isolados. Será que essas pessoas que pensam dessa forma, né, estão pensando, né, de maneira racional, de maneira coerente, né, ou não? Então, esse estudo, né, do capítulo 8 da Lei do Progresso, ele vai aprofundando nestas questões e vai nos esclarecendo a respeito dessas questões. E aí na questão 777, Allan Kardec diz assim: tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento. Diante disso,
que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra, que era o que eu estava dizendo, né? Querem viver assim, né, isolados, tá bom assim, eu vivo feliz, eu vivo bem, tá tudo perfeito, eu não preciso de mais nada, estou contente com o que eu tenho. E aí a resposta dos espíritos eu achei assim fantástica, né? Porque eles dizem assim, a resposta é assim, eu vou ler. Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Então ele diz que é a felicidade bruta, né? É a felicidade que ele tem condições de conquistar, né? A maneira dos animais, que atendido ali aquela necessidade, como eu disse, não precisam correr atrás de mais nada, não precisam se preocupar com mais nada, ficam ali, como crianças também, né? As crianças, a partir do momento que a gente cuida, né? Deu mamar, deu banho, trocou a fralda, pronto, atendeu as necessidades básicas, tá ótimo, estão felizes da vida. Mas será que nós estamos reencarnados do planeta Terra, neste orbe, passando por esse processo de transformação, de regeneração, somente para essas necessidades básicas, para saciar essas necessidades básicas? Ou será que tem algo mais, que necessitamos de algo mais? E aí, refletindo a respeito dessas questões, não tem como a gente não trazer, né, não tocar neste assunto, porque é o que estamos vivenciando atualmente, a questão, né, dessa transformação que estamos passando a todo instante através da pandemia, né, que assola a todos os seres, né, indistintamente, independente de credo, de raça, de religião, né, de local, condição social. Estamos todos inseridos na mesma situação, vivenciando as mesmas situações, as mesmas dores. E é impossível a gente não pensar na questão desse progresso. Como lá na pergunta 614 fala, né, que a lei divina, né, que a lei de Deus, que a lei natural, é a lei, né, é a única necessária à nossa felicidade. E é ela que indica o que deve fazer ou não o homem para se tornar feliz, né? E a gente só se torna infeliz quando dela nos afastamos. Então hoje nós vivenciamos dias que muitas pessoas, né, comentam, né, o quanto estão sofrendo, o quanto tem sido penoso lidar com essa questão do isolamento social, né, o quanto é dolorido você não poder se despedir, né, de um ente querido que desencarna acometido, né, contaminado pelo Covid-19. E nós sabemos, né, imaginamos o quanto é dolorido, pois nos despedirmos de um ente querido não é fácil. E imagina numa situação dessa que não temos a oportunidade de estar ali, né, junto naqueles últimos momentos. Então é de fato, sim, uma dor grandiosa. Mas nós não podemos nos esquecer que nós não estamos ao léu, não estamos largados neste planeta, esquecidos, desamparados. Nós estamos todos sob a proteção e a lei natural, a lei de Deus. E Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, na lição 26, Em Nossas Mãos, ele inicia a lição dizendo assim: convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado,
com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar. Trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Veja, ele nos chama a atenção para que a gente possa se convencer. Ele inicia o tema convence-te. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Então, quando nós muitas vezes ouvimos alguns questionamentos, alguns desabafos mesmo, né? O que está acontecendo? Eu estou desacreditada, eu estou desenganada, não acredito mais em nada, eu não creio mais em nada. Não tem como nós não pensarmos nesses ensinamentos trazidos por esses espíritos que estão a todo tempo ao nosso lado, nos amparando, nos orientando. Então, diante de todo esse contexto que estamos vivenciando, essas informações nos esclarecem de que nada nos acontece por acaso, nem mesmo esta pandemia, que muitas vezes a gente busca enxergar só com os olhos negativos. Nós observamos da maneira negativa, da maneira ruim, né? Ao nosso entender, ao nosso ver. Mas se pararmos um minuto para observar com mais calma, com mais tranquilidade, com mais serenidade, nós vamos começar a observar que apesar da situação trágica, difícil, dura, dolorida, está sendo oportunizado um grande benefício, uma grande renovação, ou grandes benefícios e grandes renovações. Se observarmos o período anterior à pandemia, estávamos num processo acelerado, desenfreado, de ações maquinalmente, às vezes até desenvolvíamos atividades de forma maquinal, automática. A gente muitas vezes não parava para pensar, o que eu estou fazendo? Não. A gente ia só executando. E estávamos caminhando para um processo complicado. E aí o que acontece? Vem a lei do progresso, que é contínuo, né? Que é incessante, porque nós progredimos constantemente, a gente não para de progredir. E aí essa lei vem de tempos em tempos, né? Se a gente estaciona, a gente não para de progredir, o que pode acontecer é a gente estacionar, né? Ficar parado. E aí o que acontece? A gente precisa levar um chacoalhão para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa sair do lugar. Então é isso que acontece. Vem de tempos em tempos algo para fazer com que a humanidade possa evoluir, possa progredir. E assim se deu. Com todo esse processo da pandemia, nós vamos observar que mudanças houveram, que transformações houveram na área da saúde, desenvolvimento de vacinas, pesquisas, na área econômica, liberação de verbas, mudanças tecnológicas. Fomos desafiados, né, a sair daquele nosso estado de comodismo, digamos assim, né, e buscamos outros meios, outras ferramentas para podermos estar assim hoje em contato. Pois para muitos de nós, e inclusive eu me incluo nessa situação, né, a rede social, o Facebook, o YouTube, servia apenas para ver alguns vídeos de outros colegas, de outros assuntos que pudesse despertar-nos o interesse. E hoje estamos nós aqui por trás dessa ferramenta, levando adiante as nossas atividades, sejam elas de
palestras doutrinárias, sejam elas de estudos, através de estudo do Evangelho, que é feito toda a quarta-feira no nosso canal também, aqui do YouTube, Facebook, Instagram, estudos da mediunidade, que é realizado todos os domingos às 17h30. Então, nós vamos vendo aí uma movimentação, uma nova forma para que essas informações possam ser compartilhadas com muitas outras pessoas, não ficar fechada ali naquele nosso ciclo apenas dentro da nossa casa espírita ali, da casa espírita que nós frequentamos, mas abriu, se expandiu. E é isso que nós podemos observar através desta questão da pandemia. Eu vejo como um processo de reforma, né? Nós estamos ali, né, vivendo dentro do nosso lar, as coisas estão aparentemente organizadas, mas em determinado momento a gente precisa mudar alguma coisa. E aí a gente pensa em quê? Então vamos fazer uma reforma. E nós sabemos que a reforma, ela vai trazer o quê? Bagunça, poeira, dores, né? Choro. Muitas vezes a gente se desespera. Por que eu fui inventar de fazer? Estava tudo tão calmo, tudo tão bom, tudo tão tranquilo, eu fui inventar. E aí quebra coisas, perdem-se coisas. É um caos. Durante o processo da reforma, é um verdadeiro caos. Mas depois que a reforma passa, aí fica tudo, né, tranquilo, tudo bonitinho, tudo nos seus devidos lugares, a gente se sentindo bem, né, com novo ânimo, renovados. E assim também o processo, né, fazendo um paralelo aí, né, só para que a gente possa entender, né, a questão dessa pandemia. Então, muitos de nós estamos nesse processo dessa reforma, trabalhando os nossos sentimentos, né, nos libertando de sentimentos ainda inferiorizados, de raiva, de ódio, de rancores, de mágoas, de desentendimento, pois a partir do momento que somos chamados a nos unir na célula máter, que é a nossa família, né, a nossa primeira sociedade, e ali, né, estarmos em contato constante com aqueles que pensam diferente, que têm gostos diferentes, né, ideias, e nós vamos ter que nos entender para que possamos bem conviver. Então, vamos desenvolver ali, exercitar ali, né, dentro da nossa célula familiar, neste momento agora que estamos vivenciando com a pandemia, várias dificuldades, são vários desafios, porque lidar com o semelhante não é algo simples, né? Imaginem o outro lidando conosco. Então deve ser nada simples também para eles. E assim nós vamos trabalhando as nossas imperfeições, vamos resolvendo questões que muitas vezes com aquele acelerado que vivenciávamos antes, a gente ia empurrando, porque saíamos cedo, voltávamos tarde, aí aquele desentendimento que havia ocorrido, depois eu resolvo, e esse depois ficava, caía no esquecimento e não se resolvia. Então hoje nós fomos chamados, através dessa pandemia, a estarmos ali, juntos, para resolver essas questões, esses desacertos, esses desentendimentos, para nos dedicarmos mais, nos doarmos mais aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, para nos observarmos mais como está reagindo em nós esse processo dessa pandemia, como eu estou me sentindo. É óbvio que em alguns momentos o nosso ânimo vai estar diferenciado, mas a partir do momento que a gente tem esse convencimento de que as leis divinas, né, divina sabedoria não se enganaria,
que não é o acaso, que não é à toa que estamos vivenciando tudo o que estamos vivenciando, nós temos a renovação, nós temos a esperança para poder continuar nesta jornada, mesmo sem imaginar o que venha a acontecer ainda, né, daqui para frente, mas nós sabemos que não estamos esquecidos, jogados ao léu. Estamos amparados. E que esse Pai que nos ampara, que nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso progresso. E é por isso que Ele nos enviou seu Filho Jesus como o guia e modelo, para que nós pudéssemos aprender com Jesus como devemos agir, como deve ser essa nossa caminhada, como deve ser essa nossa jornada para ter a força para vivenciar, para nos reerguer das dificuldades diárias que nos chegam. Porque essas dificuldades, elas são necessárias a todos nós. Elas são para nós as lições benditas que necessitamos para desenvolver a nossa moral. Pois estamos desenvolvidos sim, progredimos muito na parte intelectual, mas a nossa parte moral estava esquecida. E aí vem justamente essas questões para nos chamar a atenção, para que possamos olhar com mais cuidado para as nossas questões morais, que ainda temos muito a desenvolver. E na questão 778, Allan Kardec pergunta: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Ou seja, ele pode voltar, né? Chegamos aonde chegamos, até aqui agora. Mas eu não quero, eu vou voltar lá para o estado, né, primitivo, né, o estado, né, do início. Será que pode? E os espíritos nos respondem que não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Então, se a gente parar para pensar assim, não, eu acho que eu posso sim voltar, não quero, eu não vou acompanhar esse progresso, não quero. Então, eu vou estar, né, negando essa lei do progresso que é constante, que é incessante, que não para. Eu não tenho como não progredir. Por mais que eu vou ficar parada aqui e vou deixar as coisas acontecerem. Se eu ficar parada aqui, eu vou ser empurrado por essas coisas. Essa onda vai me empurrar adiante, mesmo que eu não queira. Mesmo que eu não aceite. E aí eu lembrava, né, fazendo o estudo para o tema de hoje, eu lembrava de um tempo atrás a questão do WhatsApp. Logo no início do WhatsApp, eu conheço algumas pessoas que diziam assim, eu não quero saber. E conheço ainda hoje pessoas que não utilizam, por escolha mesmo, né, optaram por não escolher e por não utilizar. Mas eu conheço outras que diziam que não queriam, que não iam utilizar, porque aquilo era muito ruim, não era bom. E hoje a pessoa não sai do WhatsApp. Não sai no sentido assim, o trabalho obrigou que a pessoa utilizasse a ferramenta. Então, por questões profissionais, a pessoa teve que se adequar a esse progresso. E é assim também na nossa vida, em tudo na nossa vida, se observarmos. Nós, se fizermos uma análise de como éramos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, 3 anos atrás, nós vamos observar que houveram várias mudanças. Mudanças físicas, comportamentais, porque nós estamos caminhando, estamos seguindo. Então, o que eu não sabia ontem, hoje eu já sei, pelo menos já tenho contato, e assim sucessivamente.
Mas o que gostaria de deixar, né, para ficar claro, né, para nossa reflexão na noite de hoje, para concluir também o nosso tempo, é justamente essa questão do progresso, que por mais que a gente queira evitar, nós não temos como evitá-lo, né, é uma lei, né, divina, e nós estamos inseridos nessa lei divina, mas que não possamos esquecer de que, por estarmos inseridos nessa lei divina, não vamos permitir que o desespero ou a desincredulidade, né, o sofrimento, ele tome corpo da situação. E muitas vezes nos levando a desenvolver problemas, né, de saúde, depressões. Não, que possamos ter sim esse convencimento, essa certeza de que tudo isso vai passar. Assim como uma noite após a outra, o sol ou a luz do dia sempre brilha, esse processo de isolamento, de pandemia, também irá passar. E outras situações, novas situações virão. Mas o que deve ficar claro para todos nós é a nossa finalidade diante de tudo isso, o nosso objetivo diante de tudo isso. Será que eu estou aproveitando verdadeiramente esta oportunidade bendita que está sendo concedida? Será que eu estou utilizando esta oportunidade de maneira proveitosa para o meu crescimento, para a minha transformação? Pois os velhos hábitos do passado que nós trazemos já não nos faz mais, não se faz mais pertinente, não nos cabe mais. Então precisamos começar já urgentemente a nossa transformação, a nossa mudança, que já se iniciou há um bom tempo. Nós falamos já há algum tempo, nós estamos falando que o planeta está passando de provas e expiações para a regeneração. Então todas essas situações relacionadas a dores, a sofrimentos, a violências, a agressões, fazem parte deste processo de transformação, de renovação. E aqueles que ainda insistem em permanecer presos, arraigados no mal, na violência, na brutalidade, estão sendo chamados a acordar enquanto é tempo. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, possa estar sempre a nos abençoar em toda esta jornada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E concluindo a nossa explanação na noite de hoje, gostaríamos de agradecer através da prece, agradecer antes a paciência, a atenção de todos que estão nos acompanhando nesses instantes e convidá-los mais uma vez para que juntos possamos fazer a prece de agradecimento por esta oportunidade de trocarmos essas reflexões. Querido Deus, Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, Jesus, Mestre, amigo, irmão de todas as horas, querida mentora Alta de Souza, é com alegria que agradecemos a Ti e a todos os espíritos amigos que nos auxiliam e nos auxiliaram neste instante, para que pudéssemos fazer algumas breves reflexões acerca da importância
da nossa transformação íntima, da renovação da nossa fé, da nossa esperança, para que possamos trilhar esta jornada que muitas vezes nos parece árdua, mas é a jornada que necessitamos trilhar para a nossa evolução, para o nosso progresso. Obrigada, Mestre amado, por tuas bênçãos, por tua misericórdia, por teu amor. Que assim seja. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.